Olá, olá, senhores. Esse vídeo é sobre a imortalidade, vida eterna, porque a espiritualidade avisou aí um médium aí que está sendo necessário que as pessoas esclareçam isso para aquelas que ainda não acreditam, não entendem a imortalidade da alma. Bom, eu vou ver o que eu posso fazer, né, sobre isso, o que eu posso explanar. Primeiro, eu não tenho dúvidas. Por que não tenho dúvidas? Vou relatar, que eu já relatei em algum vídeo, né? Mas vou relatar agora porque é o assunto que eu não posso duvidar. Isso que aconteceu comigo, eu não sei se eu estava morrendo ou se eu ia contactar com algum ser, não sei, ou alguma dimensão, não sei. Eu achei que eu ia morrer e eu quis regressar. Eu tinha 30 e poucos anos, eu não costumo ter dor de cabeça, mas eu tinha tido um resfriado forte, com dor de garganta e um pouquinho de dor de cabeça, mas pronto, ainda estava um pouquinho assim, fui lá para a faculdade, que era eu não morava neste bairro, eu morava na Tijuca e a faculdade era no Rio Comprido, num outro bairro. E de repente eu comecei a sentir uma dor de cabeça terrível. Aí um tio meu que morava lá na Tijuca tinha me convidado para quando eu regressasse da faculdade que eu fosse almoçar lá. Porque os que me criaram tinham morrido já há algum tempo, então ele, por gentileza, né, eu morava lá perto deles, morava numa outra rua. Mas a dor de cabeça começou a ser tão forte que eu não aguentei, saí da aula e até comecei a caminhar a pé. Quem conhece Rio Comprido até Tijuca é longe, né, gente? Mas eu fui a pé. E a dor não passava, e uma dor de cabeça terrível. Eu cheguei na portaria, não tinha porteiro, não tinha ninguém lá. O porteiro tinha ido talvez almoçar, não sei. E naquela ocasião, como ainda os assaltos não estavam muito ruins nos prédios, não tinha chave naquela época, então eu entrei, pedi, chamei o elevador, mas eu não estava bem e eu fiz assim, eu me encostei na parede do lado onde estava o elevador. Depois eu não aguento. Gente, quando eu me encostei, então o que eu vou relatar aconteceu tudo ao mesmo tempo. Comecei a sentir um barulho nos meus ouvidos, muito semelhante ao barulho que quando você vai a alta velocidade no carro e está ventando muito, né? E vem aquele... Era assim uma coisa que fazia assim... Parecia até asa. Parecia asa... E eu me senti deslocar. Eu subi um pouco, tinha um vão aberto, não tinha porta, que dava para a parte externa do prédio. E eu estava indo para lá. Eu fiquei assustada, ué. E eu tô indo. De repente, isso tudo rápido, em segundos, em meio segundo, um negócio impressionante. Eu me senti dentro de um túnel, né? De um túnel que era aqui fino e engrossando, assim, né? O túnel semelhante a esse túnel que vai lá para a Zona Sul, os dois irmãos, né? Aquele túnel. Nas paredes, eles eram
tinha uma claridade, não tinha luz. Mas no fundo eu não via luz nenhuma. E o negócio indo, e aquele barulho, e eu ia. Pô, chegou a um ponto que eu fiquei muito medo. Eu digo, o quê? Não tem luz? Eu vou para a escuridão? Não, eu quero voltar, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu dizia. Agora, o detalhe é quando, no momento em que eu subi, que eu me senti subir e ir em direção à porta para sair, eu comecei a me ver. E ao mesmo tempo aquele túnel, foi tudo ao mesmo tempo quase que. Aí a consciência, não, eu estou me vendo, eu estou vendo ali o local, não, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu fiz um esforço sobrenatural para voltar. E não era para voltar, né? Depois as coisas que me aconteceram, depois talvez fosse isso, porque não, acho que não era para eu voltar. Ou se era para eu voltar, eu tinha que ter contato lá primeiro para regressar. Gente, eu voltei, mas passando mal, me sentindo mal. Aí desceu correndo um menino, e eu disse para o menino, vai no apartamento X, que é o meu tio, diz que a sobrinha está aqui que está passando mal. Aí o meu tio desceu e disse, o que tu tens? O que tu tens? Está sentindo o quê? Está sentindo o quê? E não saía dela. Eu digo, nem subi para almoçar. Digo, me leva para o hospital. Aí ele me levou para o hospital. Quando foi, mais ou menos, lá era de noite, depois de 6 horas da noite, né? Umas 7 horas talvez, eu fui hospitalizada na enfermaria, me colocaram no soro e eu comecei a passar mal de novo e minhas pernas ficavam bam. E a enfermeira estava lá, o que é isso? Eu disse, não sei, não consigo parar. Eu estou passando, não estou me sentindo bem, eu não sei. Aí veio o médico, botou um negócio lá na borrachinha do... Fiquei lá quase uma semana. Aí uma enfermeira me aconselhou, eu ia a um centro espírita, e a primeira vez que eu relutei, mas acabei indo, mas eu não gostei, porque era lá até nesse bairro, porque eu não sabia nada da espiritualidade, guias, então o guia do médium jogou aquela fumaça do charuto na cara e o médium tinha mau hálito. Então não gostei, aí deixei para lá. Aí ficou 1 ano, 2 anos, depois uma pessoa teimou comigo que eu tinha que ir lá no centro, lá também perto onde eu morava, lá na Tijuca, acabei indo, e daí para cá eu comecei a desenvolver. Que aí eu já acreditei nela, né, porque já era a segunda pessoa que dizia para eu ir a um centro. Então, passei a não ter dúvidas que a vida continua do outro lado, a imortalidade. Vocês vão me dar licença porque eu estou aqui, tem um vídeo que eu fiz e o YouTube já preparou e eu vou botar na... Peraí, só um instantinho, é rápido. Pronto, já está. Agora, o interessante... Eu comecei a ver, eu lá encostado, o corpo encostado, o corpo lá, via o hall, né, o elevador, mas eu não consegui ver eu mesma. Mas o meu mental está ali funcionando, e raciocinando e vendo tudo. Ou talvez eu não lembrei de me olhar, né, não sei. Achei isso até um pouco estranho. Mas eu não conseguia me ver. Então, isso prova, quando na ciência espiritual que eu expliquei o mental, e que os tronos de Deus são mental, e que o Jesus Cristo já é um mental, eu não tenho dúvidas, porque eu passei por isso. Então, a mente, que é o verdadeiro espírito, ele continua pensando, ir para o lugar, sei lá onde eu ia ter movimentos e tal, porque nós temos o corpo do perispírito, que o corpo do perispírito tem os mesmos órgãos
que nosso corpo físico, mas está trabalhando é o mental do perispírito. Nós temos a mente do perispírito, tá? Temos o mental superior e o inferior. O inferior tem as coisas ruins e o superior está ligado ao Criador, né? E ao nosso espírito. Então, eu não duvido da vida eterna. E segundo a espiritualidade, está informando que aqueles que vão para o umbral, aqueles que vão para o inferno, continuam a vida, continuam lá naquele castigo, né? Vamos dizer castigo entre aspas. Não é castigo, porque a própria pessoa é que faz a sua autopunição, porque somos co-criadores, então a gente... Então, eu quero dizer para vocês que vale a pena se voltar para a luz, para nós termos uma vida eterna feliz. Vale a pena, eu pergunto, vale a pena você ter uma vida eterna e ficar lá no umbral milhares de anos sofrendo? Ficar lá no inferno, ser esfaqueado, durar milhares de anos? Ser afogado durante milhares de anos porque você afogou gente? Será que vale a pena você ir lá, aí é o inferno com labareda que existe, que o teu espírito é queimado toda hora, fica ali milhares de anos, até no teu despertar, até você clamar a Deus, até você acreditar que há um Deus, e você vem todo deformado, que o espírito fica deformado por causa desse fogo? Vale a pena? Vale a pena você ser um mago negro, ir para as trevas e continuar sendo um mago negro? Será que vale a pena? Vale a pena você só fazer maldade para depois, quando acabar o ciclo do planeta primitivo, da dimensão, da terceira dimensão do planeta, a dimensão é primitiva? Será que vale a pena que depois os extraterrestres vão te levar para você habitar um corpo símio? Quantos milhares de anos você não é evoluído? Quantos bilhões de anos você vai ocupar esse corpo até a própria natureza conseguir que você evolua um pouquinho e tenha um corpo de sapiens, homem sapiens? Não sei se eu estou falando certo o nome é o homem sapiens, que ainda é meio brucutu, né? Meio bruto. Será que vale a pena? A vida é eterna, mas só há felicidade na vida eterna para quem se volta para a luz, para o bem. E luz é informação. Este canal meu é de luz porque é informação. Todos os médios que estão informando sobre a espiritualidade, sobre o amor, sobre as virtudes e etc. E até informando sobre a parte negativa para as pessoas tomarem consciência, para não se voltarem para a negatividade, são canais de luz, porque luz é informação, luz é sabedoria. Quanta sabedoria tem um ser que só vive no mental, e quanta felicidade ele tem, porque ele é livre. Ele pode sair de um planeta e ir para outro planeta, pode sair de uma dimensão e ir para outra dimensão, sem pedir licença a ninguém, sem pedir licença ao Pai, Mãe, Criador primordial, porque ele já é um. Ele é um, ele está ligado. Ele nunca mais vai se desligar do Criador, ele está ligado ao Criador, porque ele evoluiu tanto. Quando o Criador nos faz, nós somos ignorantes, somos muito primitivos, simples, ignorantes, não sabemos nada. E aí, gradativamente, nós vamos evoluindo. Essa é a lei natural do Criador primordial que nos faz, ou dos extraterrestres que também fazem vidas. Passamos pelo mesmo processo, mineral, vegetal
animal, elemental e, finalmente, futuro humano. Habitamos primeiro em corpos muito primitivos, já considerado humano, né? E vamos ter burilando os nossos corpos. Primeiro aqueles seres peludos, brutos, feitos de um macaco grande, né? Então eu digo, vale a pena você ser uma pessoa invejosa, ou você ficar numa ideia sempre magoado, invejoso, cobiça, e você vai perdendo o teu perispírito, que vai caindo aos pedaços, né? Por causa disso. Coloquei só, então, o perispírito, que é a cópia do nosso corpo mental, no corpo carnal, que ao contrário, né? O nosso corpo é que é a xerox do perispírito, mas tudo bem. Bom, então ele é igual, ele tem os órgãos: mental, inferior, superior, inferior, o estômago, intestino, fígado, baço, lá atrás o rim, né? Temos a coluna. Então a pessoa vai ficar com aquela raiva, ela morre, o corpo morre, ela desencarna e continua com raiva, ela vai lá na casa daquela pessoa que ela tem raiva, ela fica ali. O que acontece? Ele tem os chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A base da coluna, o chakra. Temos o chakra. Chakra cardíaco, chakra laríngeo, coronário, plexo solar, plexo sexual. Acho que eu botei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, é. Eu errei aqui, peraí. Ah, é. São 7. Então, o plexo solar está ali, mais ou menos onde é o umbigo, um pouquinho assim, um pouquinho abaixo. Então, senhores, então nós temos o perispírito. Então, essa pessoa está com uma raiva, e fica naquela ideia, os chakras que, né? Rodava, agora começa assim. Ele continua com raiva. Passa 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque ele fica preso aqui na Terra. Passa 10 anos, aí começa 10, 15 anos, se a raiva for muito forte, então é logo que imediato. Aí o que acontece? Cai uma parte do perispírito, onde tinha até o coração. Mas ele continua com o chakra lá. Aí cai do pâncreas. Ou cai parte do cérebro. Cai o sexo, vai embora. Até ele fica aqui, ó. Os pedaços ficam no chão. Fica tudo aqui no chão. E aí, o que acontece? Ele vira uma espécie de casulo. Sabe o que é um casulo? Casulo, quando a lagarta está dentro do casulo, né? Vocês já viram? Ele é assim, mais ou menos assim, mais estreito, né? Mas
No perispírito não pode ser estreito, né? Mais larguinho, né? Pronto. Aí fica ali o casulo. Se autotransforma num animal. Pode ser uma cobra, pode ser um cão, pode ser um réptil, vai depender da frequência. Qual é a frequência que corresponde à raiva? Não sei. Então ele... Vou botar um animal aqui. Ó. Um animal. Ele se transforma aqui dentro. Aí vem uma outra transformação e o que é que acontece? Ele fica ovalado, um espírito ovoide. Perdeu todo o perispírito, depois dessa transformação ele fica... E vai ser utilizado pelos magos negros e vai ficar sofrendo. Mas também, se ele for direcionado ao umbral, se a raiva for assim, que ele não fique assim, ele falece, fica muito surpreso, aí se vê no umbral, porque ele tinha raiva, então ele está no umbral, ele não vai sofrer essa consequência. Com o tempo, com o passar do tempo, ele vai se autotransformar num animal. Como eu já disse, numa cobra, mas vai ser um ser. Aí, quando chegar lá o tempo que ele tem que pagar isso, os amparadores deverão ir lá, sei lá, resgatar, mas pode ficar ali bilhões de anos, milhões de anos. Gente, então, vale a pena? Não vale a pena se voltar para a luz? Tirar todo o ódio, a raiva? A vida é eterna tanto para os negativos como os da luz, os que querem evoluir. Vou repetir. A vida é eterna tanto para os seres evoluídos como para os seres negativos, que são jogados para as frequências devidas. Os voltados para a luz, para o bem, são levados para dimensões felizes. Os voltados para o mal são levados para as trevas. As trevas mesmo. Escuridão. Não é um lugar escuro, a escuridão que a gente fala o que você fez, vão fazer com você. Você chegou lá, assaltou e matou. Você já matou mais de 40 pessoas nos assaltos. Aí você matou sempre com um pá. Você vai lá para o compartimento que tem perto lá dos infernos, que é guardado por um ser horripilante, na aparência. Vai lá receber tiros toda hora. Vai furar o teu verdadeiro corpo e ele vai se auto-reconstituir para ser furado novamente. E ele fica naquele sofrimento. O sofrimento é tanto que ele nem lembra, né, de Deus, mas um dia ele vai sofrer tanto que um dia vai. Mas se não for, vai ficar ali milhares de anos, bilhões de anos, trilhões de anos. Fica ali. Até que um dia, quando acabar o ciclo da terceira dimensão, então os extraterrestres vêm, pegam o espírito dele, o verdadeiro corpo, botam numa cápsula, bota lá na nave, a nave menor leva para a nave mãe e vai distribuí-los, esses seres que não conseguiram lembrar do Deus, do Criador, continuaram sofrendo desse jeito, mas aí eles vão colocar naqueles corpos primitivos. A vida é eterna, tanto para eles como para os que estão evoluindo. Médiuns. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, agora para os médiuns. Você que trabalha num centro em que
tem denominações de seres de luz, como Oxóssi, Iemanjá, Ogum, etc, etc. Preciso estar. Aí vocês ficam fazendo aquelas danças lá, cantando os pontos. Mas eu agora pergunto, um centro de seres de luz usa bebida? Vai lá pegar o copo de bebida e fica assim, fica falando com um dos assistentes com o copo de bebida na mão, o charuto no outro. Médios, faço essa pergunta a você que trabalha num desses centros. E você que frequenta um desses centros, será? Não sei te responder. Eu não sei te responder. Cabe a cada um de nós achar ou sentir a intuição. Será? Pode ter outros seres que não estão com o copo na mão, mas a maioria está com um copo de bebida. Bebida forte, na mão. Colocando bebida naquela coisa de coco. Colocando bebida ali. E dando para alguns beber. Então, eu levo essa pergunta a vocês que trabalham nesses lugares, médiuns que incorporam isso. Eu já trabalhei em centro de Umbanda, e ali estava escrito que era centro de Umbanda. Já trabalhei em centro de Umbanda, que não tinha nada disso. Já me consultei em centro de Umbanda, que não tinha nada disso. Tinha as danças, os pontos, o charuto, as roupinhas, né? Dança, mas não tem aquele espetáculo que o médium se estrebucha e cai no chão. Eu deixei de trabalhar num centro porque a dona do centro diz que era kardecista. Mas alguns médios que recebiam caíam no chão. Uma até se machucou. Quando eu olhei o braço dela com sangue, eu disse, o quê? Eu já tinha problemas de coluna naquela época. O quê? Não. Aí eu mentalmente falei, não, comigo não quero receber nada. Eu trabalho aqui, tudo bem, mas não. Mas a dona implicava comigo, cai fora. Médio que é muito voltado à luz, médio que fora do trabalho se porta adequadamente como deve se portar um médium, não recebe daquele jeito. A espiritualidade atual, ela diz que médios que fazem isso querem se exibir, mostrar que estão se recebendo, não tem nada a ver com o guia. O guia até deve rir, né, quando vê o médium fazer aquele espetáculo e cai no chão, Eu estava desenvolvendo num centro que uma que estava desenvolvendo também se abaixou no chão, eu digo, o quê? Se abaixou no chão e pegou e segurou as pernas da dirigente do centro. Eu digo, mas o que é isso? Era um centro que chamavam cruzado, quer dizer, recebia tudo, cruzado, recebia guias bons e guias dando a luz. É isso aí. Então, eu faço essa pergunta. Procurem se esclarecer, estudem e procurem. Vão se consultar aí, num centro. Eu estou sentindo uma leve dor de cabeça. Porque eu estou falando isso. Porque deve ter seres aqui da não luz. E eu quero nem saber. Eu estou dando a informação. Quero nem saber. Que eu tenho a minha proteção também e peço a luz dourada do Jesus Cristo que esteja aqui. Né? Então, aí pode dizer, está botando dúvidas de que os médicos estão recebendo. É um pouco estranho, eu não estou afirmando que não sejam seres de luz, agora é que é estranho. Ou se essa prática é dos médios e não dos seres de luz que estão incorporando ali. Mas se eu estou sabendo que toda a bebida alcoólica tem larvas astrais, então aqueles médios estão bebendo para botar larvas astrais neles? O que é isso?
médios comprem ipê roxo e alfavaca, mesmo seco, bota lá, deixa ferver um pouco, coa, e bota na hora do banho, antes do banho ou depois do banho, bota aqui, das costas para baixo, para tirar essas larvas dessas bebidas. Que vocês estão cheios de larvas, né? Eu não estou inventando isso foi dito pela espiritualidade atual, que está nos dando informações. Ó, a cabeça está melhorando, viu? Eu não disse que era coisa, está melhorando. Então, as trevas ficam pau da vida comigo, né? Também. Então é isso, senhores. Tá? Vamos botar a cabeça no lugar. Eu tenho uma amiga que frequenta um lugar desses. Não adianta explicar para ela. Não adianta explicar, até porque o dirigente tirou, sei lá, aqueles procedimentos mais antigos, né? Que usa pólvora, aquele negócio só para tirar, né? Isso até é perigoso, quer dizer, o dirigente sabe fazer, mas nem toda pessoa pode fazer isso não, nem outra. Tem que ser um cara uma pessoa que saiba, hein? Porque é perigoso. Então, aí diz que ele se sentiu aliviado, tá tudo bem, mas... Então, senhores, é isso. Bom, então, fica aí. Esses médios, por exemplo, esses médios que estão tomando isso não deveria ser feito, essa bebida. Eu via médio passar garrafa de, parecia uísque, né? Ou latinha de cerveja e outras bebidas lá que estavam lá, e botou a bebida dentro daquela caçambinha do coco, né? Com sal, e foi botar lá com uma vela, bebida ali. Gente, eu ofereceria às entidades uma flor, uma rosa, que é o símbolo do amor aqui na Terra, né? Até porque ela tem formato mesmo, é do amor, né? Formato da geometria sagrada. Eu ofereceria uma rosa, ou oferecer a água, botar ali, colocar ali ou colocar uma água com carvão ali para proteger, né? Uma arruda. Não vi nenhuma arruda, tem centros espíritas que botam lá até a arruda, né? Melhorei muito aí na minha cabeça. Então, viu como são as entidades das trevas? Senhores, para lembrar, finalizando para lembrar, a vida é eterna, tanto para os negativos, tanto para os positivos, tanto os da luz, tanto para os da não-luz. E o sofrimento dos da não-luz é quase que é eterno. Enquanto eles não despertarem, estarão sofrendo sempre. E os da luz estarão com a continuação das dimensões, ascendendo até chegar ao patamar do Jesus Cristo. Até chegar à 20ª, agora não lembro, é 23ª, eu acho, vejo 25ª, 23ª dimensão. Vou até ver se eu errar, não tem importância. Errar por isso não faz mal, não vai prejudicar, né, ninguém. Então, está lá na 20ª tanta nós todos podemos chegar até lá, desde que a gente queira evoluir, que a gente é ajudado, quando a gente quer evoluir, a gente é ajudado, e não é só querer, né? Tem que trabalhar para isso, né? Fazer a reforma íntima, praticar atos condizentes, atos bons, tolerar os que são maus para conosco, não ficar com raiva, não ficar com mágoa, ter paciência, né? Tem que ter paciência. Mas não obrigar ninguém a seguir o que você está seguindo. Se você tenta, até na tua família, ou num filho, ou num pai, num tio, qualquer parente, ou num amigo, tenta levar o conhecimento, ele não quer, não
Deixa para lá, não faça isso, porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Essa gente que está na luz, é o livre-arbítrio deles. Então a gente tem que respeitar. A gente tenta levar essas pessoas para o bem, né? Para a luz. Mas não quer, não fique insistindo, tá? Não fique insistindo. Não faça como os evangélicos que a gente diz, eu já tenho a minha religião, obrigado, e fica... E não para. Caramba, não para de falar aqueles versículos e os capítulos, e eu digo, não, e fica ali meia hora, uma hora, né? Não tem paciência, eu não tenho paciência disso. Bom, não tenho, já. Então, é uma religião que até tem um lado bom, né? Porque tem muito bêbado e drogado que fica bom, né? Se volta para a religião, tá ótimo. Então, senhores, vamos respeitar também as religiões, mas quando a gente vê certas coisas não condizentes, é bom dar um alerta, né? É bom dar um alerta também, né? É bom dar um alerta. O caso dos 10 mandamentos é dente por dente, olho por olho, tem que dar um alerta, não é assim. Isso foi dado naquela ocasião, houve um motivo. Não tem mais esse motivo, né? Não dá. Isso é vingança. Furou o olho, vão furar o olho dele, isso é vingança. Roubou, vamos cortar a mão dele, porque roubou, isso é vingança. Bom, então é só isso, senhores. Fico por aqui. Espero que tenham entendido e espero que muita gente desperte para o lado positivo, para o lado da luz, porque é preciso. Pensem, repensem, analisem. Paz, luz, tranquilidade, amor incondicional para todos. Que assim seja, assim é.